Bom dia, irmãos. Agora fica melhor, né? Nós estamos chegando ao final de nossas exposições no grande livro de 1 Coríntios e nós chegamos hoje no capítulo 15. Eu não vou pregar o capítulo todo, o maior do Novo Testamento, 58 versículos. Nós vamos dividir esse capítulo em 3 partes principais. Então, hoje é o trato da primeira parte. Continuamos semana que vem e mais adiante, no final do mês de junho, nós fechamos 1 Coríntios 15. Mas a gente precisa olhar essa passagem num contexto mais amplo. E essa é a beleza de nós pregarmos expositivamente, sequencialmente, como temos feito aqui. A gente consegue colocar o texto no seu contexto, né? Então, nós estamos lidando com uma epístola escrita por uma igreja na principal cidade da Acaia, a atual Grécia. Essa cidade suplantou Atenas em termos de fama e riqueza na época do apóstolo Paulo. Corinto virou um tipo de hub daquela época, onde todas as riquezas do Egito chegavam nessa cidade. Havia o porto de Cencreia, fica mais ou menos 1 hora de Corinto. Ali eram taxadas, né, já haviam cobradores de impostos naquela época, e dali eram distribuídas para todo o Ocidente. E nessa cidade cosmopolita, durante 1 ano e poucos meses, Paulo planta essa igreja. E em algum momento, por volta de 55 depois de Cristo, Paulo recebe uma correspondência elencando vários problemas que essa igreja está enfrentando. E até agora nós cobrimos todos esses problemas e precisamos sempre colocá-los em contexto, para não superdimensionar algumas questões dentro da própria epístola. Então você lembra que Paulo já lidou, por exemplo, com as questões ligadas à divisão dentro da igreja em Corinto. Havia uma série de partidarismos dentro daquela comunidade, alguns se dizendo de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas. Tinha até a denominação de Jesus Cristo ali dentro daquela comunidade, daquela igreja. E a gente tem que lembrar que essa igreja talvez não seja uma igreja grande, posto que ela se reunia em casa ou casas. Nós temos problema sério de moralidade dentro daquela igreja. Aquela igreja tolerava um caso de incesto dentro da sua comunidade. Um rapaz tinha um caso com a sua madrasta, isso era tolerado dentro da igreja. Um tipo de ofensa que era um crime para os romanos, inclusive. A igreja lidava aí com um baixo padrão moral, tanto que abrigava não só imoralidades, mas até mesmo litígios dentro da igreja, pessoas tentando resolver seus problemas, seus casos difíceis entre irmãos no tribunal. Haviam situações ligadas a casamento, havia uma tendência a se desvalorizar o casamento, achar que o casamento era inferior ao celibato. O celibato seria um tipo de estado superior ao estado de casados. Havia dificuldades ligadas à liberdade cristã e legalismo. Haviam situações complicadas ligadas ao próprio culto cristão, à ceia do Senhor e aos dons espirituais. Então, a gente precisa colocar todas essas tensões em contexto, especialmente o que nós temos visto aí, acho que foram 6 sermões sobre 1 Coríntios 12 a 14, para lembrar, mais uma vez, que todas as tensões que a igreja em Corinto enfrenta dos dons espirituais está ligada a esse contexto mais amplo. Uma igreja fracionada, uma igreja que lida muito mal com a disciplina e com a imoralidade, uma igreja que tem dificuldade com o que é liberdade cristã e o que é um comando que vem do Evangelho. Essa igreja é a igreja no Novo Testamento que tem essa espiritualidade mais exacerbada de destacar certos dons, sobretudo o dom de línguas acima do dom de profecia, ou uma igreja que tem uma espiritualidade estática de êxtase, que acaba destacando um dom que não é comunicável, um dom que é inteligível acima dos dons inteligíveis, destacando um dom que edifica uma única pessoa contra os dons que edificam toda a comunidade. E a gente tem agora capítulo 15. E no capítulo 15, Paulo lida com a questão da ressurreição. Então, se antes Paulo está lidando com problemas eclesiológicos, éticos, culturais, agora Paulo se volta a um problema realmente doutrinal ou teológico, que é a questão da ressurreição. E como eu já destaquei, esse é o maior capítulo de toda a epístola e é o maior capítulo que nós temos no Novo Testamento. O que parece aqui, meus irmãos e irmãs, é que essa questão que é suscitada e tratada por Paulo aqui não chega ao apóstolo por meio dessa correspondência prévia que foi enviada, né, a Paulo, e que Paulo responde nos capítulos anteriores.
Parece que o problema que é suscitado aqui chega a Paulo por outras fontes e não pela carta que chegou a ele com a série de consultas. E aqui nós precisamos entender o ponto para não perder a bola, não perder o fio da meada aqui. Paulo deixa para o final da sua epístola o tema mais importante, mais espinhoso, que é um problema doutrinal. Em outras palavras, todas as demais tensões que a igreja está enfrentando, todos os demais problemas que a igreja está lidando no seu contexto, têm como fruto uma má compreensão do dogma da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição no dia vindouro. Ou seja, ligando os pontinhos, parece que essa igreja em Corinto, uma igreja cosmopolita, isto é, uma igreja formada por gente sofisticada, conectada com a alta sociedade de Corinto, uma igreja que é rica, e talvez a única igreja que tem poder econômico de fato, dentre as citadas no Novo Testamento, essa igreja que é chamada para comunicar a mensagem salvadora àquela cidade, ao mundo, ela, no meio dessas tensões que ela está enfrentando, ela lida com um outro problema: como ser simpática e não antipática ao seu contexto. E aí, o que parece é que alguns dentro da igreja em Corinto, para serem simpáticos, para parecerem sofisticados ao seu contexto, começam a modificar e reinterpretar a doutrina da ressurreição corporal de nosso Salvador e a esperança de que nós ressuscitaremos no último dia. Mais uma vez, nós precisamos agora olhar o quadro inteiro. Quando a gente expõe o texto bíblico, a gente considera os vários detalhes do quadro e agora, caminhando para o final, a gente pode recuar alguns passos e olhar a imagem inteira. Quando a gente pensa, então, nos dramas que a igreja de Corinto enfrenta em 1 Coríntios 12, 13 e 14, eles não são um modelo de uso dos dons para a gente. Paulo está tentando corrigir alguns problemas sérios dentro daquela igreja. E o problema dos dons é um dentre vários, e eles têm como raiz o fato de que alguns cristãos, alguns membros da igreja em Corinto, para tentar alcançar aqueles ao seu redor, estavam mexendo e bagunçando com a doutrina que é absolutamente central para a fé. Já no Novo Testamento, quando a gente, por exemplo, lê sobre Paulo indo para Atenas, em Atos capítulo 17, a gente descobre que ele vai ao Areópago e lá ele prega um sermão, um grande sermão, e o sermão é interrompido bruscamente. Algumas pessoas vão desprezar Paulo antes dele concluir aquele sermão. Por quê? O sermão de Paulo, no Areópago, é interrompido justamente quando ele trata da ressurreição do corpo. Porque para os gregos, o corpo, a matéria, é má. E agora, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que faz sentido os vários problemas que a igreja em Corinto estava enfrentando. Aquela igreja, ela lentamente estava capitulando a cultura ao seu redor. Quando, por exemplo, a igreja em Corinto tolera um caso de incesto na igreja, ela acha que isso é comum, talvez seja um sinal de uma espiritualidade superior à religião do mundo greco-romano, o que, na verdade, comanda os crentes em Corinto, os cristãos em Corinto, a permitir esse pecado grosseiro dentro das suas fileiras, é que se o corpo é mau, se o corpo para nada aproveita, se no final dos tempos a alma permanecerá imortal, mas o corpo simplesmente perecerá, virará só pó, ok, então o que a gente faz com o corpo não é problema nenhum. A gente pode pecar, o corpo não faz nenhuma diferença para a gente, nós podemos pecar com o corpo, nós podemos tolerar pecados com o corpo, porque o corpo é uma prisão, esse corpo vai se acabar, mas a alma vai continuar progredindo e sendo purificada. Quando esse tipo de pensamento começa a entrar numa comunidade, como a comunidade de Corinto, então começa-se a haver uma cisão entre alma e corpo. O corpo, a matéria, o que nós somos, a carne, passa a ser nitidamente desvalorizada, e agora busca-se, de fato, uma espiritualidade exaltada e desencarnada. Não sei se isso faz muito sentido para vocês, mas vamos olhar isso de outro lado. Quando nós não valorizamos a matéria, quando nós não valorizamos a criação, o corpo com o qual Deus nos criou, quando nós não valorizamos a criação, ok, nós vamos ver essa criação como algo a ser abusado, nós vamos ver o nosso corpo como algo que pode ser abusado ou algo a ser desprezado.
E me parece que Paulo, agora, ao escrever esse grande capítulo, ele coloca diante daqueles crentes em Corinto, que se achavam tão espirituais, tão superiores, que o problema maior deles não é um problema de divisão, não é um problema de tolerância quanto a um pecado imoral, imundo, que nem os romanos toleravam, não é um pecado quanto à liberdade cristã, não é um pecado quanto a uma espiritualidade exacerbada que busca dons que edifiquem somente ao indivíduo, mas na base desses problemas está o fato de que eles estavam abrindo mão de uma doutrina central, uma doutrina que faz com que todos os outros tópicos sejam corretamente ajustados, ou seja, que Cristo ressuscitou no corpo. Ok. E um ponto que é importante aqui, dado o nosso contexto aqui no Brasil, é que em nenhum momento Paulo, e nós estamos lidando com ele, mas o que eu digo de Paulo pode se aplicar a todos os demais escritores do Novo Testamento, eles não vão ter nenhuma palavra positiva quanto à noção de transmigração da alma, que era como era conhecida um tipo de dogma de reencarnação nessa época aí do mundo greco-romano. A ideia de transmigração da alma é que o corpo, na morte, ele é destruído, a alma ascende, ela entra num processo de purificação e, geralmente, ela pode reencarnar em outro corpo de um ser humano ou até mesmo de um animal, e assim ela continua cumprindo o seu destino por meio de ciclos de morte, desencarnação e depois reencarnação, até alcançar sua purificação. Tal noção cíclica é completamente desprezada, é tão banal que não é nem tocada na Sagrada Escritura. O que Paulo coloca diante dos crentes em Corinto é a noção básica de que nosso Salvador morreu na cruz pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ao terceiro dia, como diz a Escritura, ele ressuscitou dentre os mortos. E isso que Paulo vai vindicar nesse grande capítulo. Em outras palavras, o que Paulo coloca diante dos crentes em Corinto é o centro absoluto da mensagem cristã. É a mensagem cristã na sua forma mais básica e completamente negociável. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 a 11. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Essa passagem é simplesmente maravilhosa. Paulo condensa em poucas sentenças tudo o que é de fato o Evangelho. O que é o Evangelho? Ele começa dizendo irmãos. Não é a primeira vez que a gente ouve essa palavrinha. Ela já foi citada em 1 Coríntios 14 duas vezes, 1 Coríntios 12. Isso é uma lição para nós aqui. Ainda que a igreja em Corinto esteja sob tensão, lidando com muitos problemas, sobretudo com um problema doutrinal seríssimo, Paulo não abre mão daquelas pessoas. Paulo não os trata como hereges. Ele quer ganhar aqueles crentes. Ele quer firmá-los na fé. Ele os trata como irmãos. Na Epístola aos Gálatas, outro contexto, quando o próprio Evangelho está sendo modificado, está sendo, por assim dizer, distorcido, Paulo não vai ter nenhuma piedade ali. Como São Jerônimo diz, você consegue escutar os raios e trovões em cada linha da Epístola de Paulo aos Gálatas. Mas não é o caso ainda aqui em 1 Coríntios. Ele chama os alvos da sua carta de irmãos. E ele continua. Venho lembrar-lhes. A ideia aqui é bem enfática. O que Paulo quer lembrar aqueles crentes é que ele vai colocar diante deles alguma coisa muito solene que eles precisam prestar atenção.
ele vem lembrar aqueles crentes o Evangelho. Essa palavra aqui é espetacular. Algumas vezes a gente ganha familiaridade com certas palavras na Bíblia, porque a gente é membro da igreja há muito tempo, é crente há muito tempo, já tem cicatrizes por causa da mensagem cristã, e algumas palavras acabam perdendo o sabor, perde aquela capacidade de deleitar a gente. Mas Paulo está chamando esses crentes em Corinto de irmãos e está querendo trazer à memória deles, ou fixar na memória deles, o Evangelho, a boa nova. Uma boa nova que não vem do império, não vem dos poderes desse mundo, mas uma boa nova, e aqui é o sujeito oculto, de Deus, o Evangelho de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho de Deus, e aqui ele faz um jogo de palavras no original que a gente perdeu em português. No original a gente lê, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que evangelizei a vocês. Porque o foco de Paulo aqui é lidar com o Evangelho, com a boa nova. E a boa nova não é toda a teologia cristã, a ceia não é boa nova, o batismo não é boa nova, a organização da nossa igreja não é boa nova, doutrinas importantes como justificação e regeneração não são boas novas, a fé somente não é boa nova, a boa nova é centrada em Cristo Jesus e no que Ele fez na cruz, em seu sepultamento e ressurreição. Isso é boa nova. A gente pode falar do meio pelo qual a gente recebe a boa nova, fé e arrependimento. A gente pode falar dos benefícios que nos chegam de forma imediata pela boa nova, pelo Evangelho, justificação, regeneração, adoção, santificação. A gente pode falar de que aqueles que recebem boa nova se organizam como uma comunidade da boa nova, uma forma de estruturar a igreja, ceia, batismo, disciplina, mas Paulo lida aqui com esse Evangelho, essa boa notícia que vem de Deus, do Deus vivo, do Deus do alto, do Deus que criou os céus e a terra. Ele proclamou, ele anunciou, ele evangelizou essa boa nova, e ele quer que os crentes em Corinto relembrem, tragam diante deles essa boa nova, que ele anunciou a eles, a esses irmãos, o qual eles receberam. A ideia aqui é que eles receberam um ensino autoritativo. Paulo vai ampliar essa ideia no verso 2, mas o ponto aqui que a gente tem que trazer sempre diante de nós é que esse Evangelho vem de Deus, esse Evangelho vem do alto, não é algo que a gente possa conhecer ou alcançar por nossas próprias forças, por dedução, por intelecto, por estudo. Quantas pessoas aí vocês conhecem que já leram a Bíblia uma, duas, às vezes centenas de vezes e não entendem o que é Evangelho? Porque o Evangelho vem do alto. O nosso papel aqui não é ficar tentando elocubrar, não é tentando entender, mas é receber. Então, Paulo quer que os seus irmãos nessa igreja tão complicadinha que é a igreja de Corinto, lembrem, tragam a memória, fixem na memória que ele anunciou essa boa nova, essa boa notícia, esse evangelho que vem de Deus. Ele evangelizou esse evangelho e os crentes em Corinto receberam, estenderam as mãos. Eles, quando Paulo chegou àquela cidade na Caia, eles estenderam as mãos. Eles não hesitaram, eles exerceram, eles colocaram fé nessa mensagem e no qual continuam firmes. Aqui é uma declaração geral, porque no verso 12 ele vai dizer que alguns dentro da igreja em Corinto estão dizendo que não há ressurreição dos mortos. Então, Paulo aqui distingue entre o crente, o cristão e a comunidade. A comunidade recebeu esse evangelho e essa comunidade como um todo, ainda permanece firme nesse evangelho, ainda que algumas pessoas dentro da comunidade estejam bagunçando esse evangelho, ensinando outra mensagem que não é evangelho, isto é, que Cristo não ressuscitou no corpo, mas é uma alma vivente, uma alma que permanece viva. Aliás, um pequeno parênteses aqui, ontem, estudando para o sermão, me ocorreu um negócio, eu nem comentei com o Tiago, nós não vemos menção a presbítero, a palavra presbítero, uma vez em Corinto. E conversando com alguns colegas ontem, uma possibilidade aqui é que essa igreja que se organizou há pouco tempo, talvez não tenha ainda uma estrutura saudável de direção daquela igreja, não tenha ainda presbíteros para guiar aquela igreja, e isso talvez responda dessas séries de confusões e bagunças presentes dentro dessa comunidade, na medida que eles não estão ainda organizados, ainda não têm presbíteros para dirigir e para guiar aquela igreja. Mas é um parênteses e uma possibilidade aqui. E aí Paulo continua.
ele diz, continua dizendo, verso 2, é por meio desse evangelho que ele anunciou, é que os cristãos, os seus irmãos em Corinto, também são salvos. Então, nós começamos a ver aqui que Paulo coloca diante de nós que essa mensagem mais central da fé cristã, essa mensagem mais básica da fé cristã, é que coloca a gente na relação correta com Deus. É por meio dela que nós somos salvos do nosso pecado, salvos da malignidade que reina nesse mundo. É por meio desse evangelho que nos foi evangelizado é que nós somos salvos se retivermos a palavra tal como nós a recebemos. Paulo lembra aqui que a salvação tem 3 períodos. E a gente encontra isso, por exemplo, em Romanos 5 também. Nós fomos salvos do passado, quando colocamos fé em Jesus Cristo. Nós estamos sendo salvos por Cristo e por Deus no tempo presente. Ele nos sustenta nesse tempo presente. E seremos salvos da ira vindoura, quando Ele voltar em glória para julgar vivos e mortos. Como é que nós sabemos se um homem, uma mulher, que professou a fé cristã é crente de fato? Se ele permanece no Evangelho, tal como ele foi evangelizado, tal como ele recebeu lá no começo. Uma pessoa que tenha começado muito bem na fé cristã, entusiasta da mensagem central do cristianismo, aderindo com toda a garra a que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi de fato sepultado, morreu e ressuscitou ao 3º dia, e depois começa a mudar essa doutrina, não é salvo. Se ele persistir na ruptura com a mensagem do Evangelho, ele nunca foi salvo. Ele nunca encontrou a mensagem, nunca recebeu de fato, pela fé, a mensagem salvadora. Então Paulo lembra aqui, ele coloca um ponto importante aqui para nós, é que uma forma de nós olharmos para nós mesmos e percebermos se nós estamos na graça, e ele vai falar bastante disso nos versos 9, ou 10 e 11, é se nós estamos retendo a mensagem cristã mais básica, que não envolve esforço, não envolve obra, não envolve justiça própria ou mérito, mas envolve colocar fé em certas sentenças que são inegociáveis, que não podem ser modificadas por nada. Então Paulo lembra que nós somos salvos pelo Evangelho, e nós sabemos que somos salvos pelo Evangelho se nós retivermos a mensagem. Isso é muito importante. Não basta apenas ter uma sensação de sermos perdoados. Não basta encontrarmos aqui dentro da igreja um senso de propósito, um senso de pertencimento à comunidade, mas o mais importante de tudo é aderirmos a um corpo básico de ensinos, colocarmos nossa fé nessas sentenças básicas de doutrina e perseverarmos nelas. E ao perseverarmos nessas sentenças, colocando toda a nossa confiança, toda a nossa fé nessas sentenças, que remetem a gente para algo muito maior, é que nós nos encontramos salvos. Se os crentes em Corinto, de fato, quiserem abraçar essa nova instrução, que Cristo não ressuscitou no corpo, mas a alma de Cristo permaneceu viva, então eles devem ter crido em vão. A fé deles é inútil. Uma sentença aqui terrível. Em outras palavras, e Paulo vai desenvolver isso mais adiante, nós vamos ver isso semana que vem, se um crente, tendo abraçado o Evangelho, a fé cristã pura e simples, o credo cristão mais básico, ele depois abandona ou abranda ou reinterpreta essas doutrinas, ele não só não foi salvo, mas se ele exercer algum tipo de fé, essa fé foi vã no passado. Paulo vai dizer mais adiante, então, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então encarar feras em Éfeso e ser perseguido e sofrer maus tratos foi tudo perda de tempo. A sentença famosa é, vamos comer e beber porque amanhã a gente vai morrer. Não tem nenhuma esperança para a gente, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aí Paulo vai incluir, se Cristo não ressuscitou no corpo, então eu sou mentiroso, preguei uma mentira contra vocês, estou dizendo algo que Deus não fez, então estou lutando contra o próprio Deus. Tudo foi vão, tudo perda de tempo. 10, 15 anos de missão cristã, andando por toda a Ásia Menor, por toda a Caia, tudo perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, se o Evangelho não é a verdade última, a verdade maior, a verdade acima de tudo o mais. E aí, verso 3, Paulo transmite a nós aqui uma noção de a corrida de bastão. Nós vamos ter Olimpíadas ano que vem, e as pessoas vibram com
as Olimpíadas, e uma das provas clássicas nas Olimpíadas são as corridas de bastão, quando uma equipe, 4 corredores, espera-se muito bem treinados, eles conseguem vencer a pista e eventualmente se consagrar ganhando a coroa, na medida que eles passam o bastão adiante e esse bastão não cai. Paulo usa então no verso 3 palavras bem solenes para descrever o que ele fez com os crentes em Corinto. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. As palavras aqui são técnicas, e o que Paulo quer dizer para os crentes em Corinto é que, como numa corrida de bastão, ele aprendeu do próprio Jesus no deserto o Evangelho, e ele passou, esse Evangelho, um parênteses, a gente tem que sempre lembrar de Gálatas 2, ele recebeu de Cristo o Evangelho, ele foi a Jerusalém, ele e Tiago e João e Pedro se deram as mãos ali, porque a mensagem deles era igualzinha, não havia nenhuma modificação na mesma mensagem que as 3 colunas da igreja de Paulo estavam pregando, mesmo que Paulo tenha ouvido a mensagem de Jesus redivivo, ressurreto, e agora Paulo vai dizer que essa mensagem que ele recebeu de Cristo e foi confirmada pelos grandes, pelos maiorais da igreja de Jerusalém, é o que ele passou para a igreja em Corinto, sem derrubar o bastão, sem mudar uma única vírgula. Ele entregou uma mensagem intocada, uma mensagem que veio de cima, que ele também recebeu, ele passou essa mensagem para os crentes em Corinto. Em outras palavras, o que vem adiante aí, as sentenças tão famosas do verso 3, são provavelmente uma tradição anterior ao próprio Paulo, um tipo de credo que a igreja já recitava, e Paulo agora coloca diante dos crentes em Corinto essas sentenças, esse tipo de confissão de fé, esse tipo de credo que ele recebeu e está passando adiante, como numa corrida de bastão. E você lembra que uma equipe, a melhor que seja, pode perder se o bastão cai. Nas últimas Olimpíadas, causou surpresa quando um corredor da equipe americana deixou aquele bastão cair, favoritos para ganhar, o bastão caiu e foram desclassificados. Não importa o grau de preparo e perícia do corredor. Paulo não é um corredor de bastão desse gênero. Ele recebeu o bastão do próprio Cristo, esse bastão passou, por assim dizer, pelos apóstolos em Jerusalém, pelos grandes em Jerusalém, Pedro, João e Tiago, e ele entregou esse bastão para a igreja em Corinto. E ele coloca diante agora de Corinto o Evangelho, a boa nova que vem de Deus. E Paulo resume essa boa nova em 3 sentenças. Mais uma vez, nós não podemos confundir o Evangelho com a forma de receber o Evangelho, não podemos confundir o Evangelho com as bênçãos que vêm do Evangelho, não podemos confundir o Evangelho com a forma como aqueles que receberam o Evangelho se organizaram. O Evangelho não é um sistema doutrinal completo. O Evangelho é a mensagem cristã mais simples e mais básica que alguém que queira a vida eterna e queira experimentar a certeza da ressurreição do corpo no último dia, tem que receber, tem que aderir. E a mensagem é: Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, ou, uma melhor tradução, foi ressuscitado ao 3º dia. Isso é Evangelho. Isso é todo Evangelho. Isso é toda a boa nova de Deus para a gente. O imperador tinha o Evangelho. Quando ele fazia proclamações às cidades, os seus mensageiros traziam o Evangelho. Essa era uma palavra de uso comum no mundo greco-romano. Era uma palavra, um jargão político conhecido. O que Paulo lembra para nós aqui é que agora o Evangelho suplanta todas as esperanças políticas daquela época. Porque esse Evangelho vem de cima, vem do próprio Deus. Esse Evangelho é que nos reconecta com o próprio Deus se nós permanecermos firmes deles. Nós somos salvos por esse Evangelho e a prova de que estamos sendo salvos é que nós permanecemos firmes nesse Evangelho. 3 sentenças. 3 sentenças que fazem toda a diferença. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. A palavrinha aí, pelos nossos é hiper, né? Cristo se entregou pelos nossos pecados, se entregou por nós. A morte de Cristo na cruz foi, então, substitutiva. O justo morreu pelos injustos. Como é que a gente entende isso, gente? Nós estávamos presos num problema que a gente não tinha como resolver. Nós nascemos e fomos criados em pecado. Nós vamos ver isso semana que vem. Nós éramos filhos e filhas de Adão. Por Adão, o corpo
o corpo vivente, natural, o pecado entrou no mundo, o pecado espalhou a todos nós. Como a gente tem como transcender a nossa natureza pecaminosa e maligna? Como a gente consegue vencer isso? Quem de nós aqui pode se colocar acima de todos os demais e dizer, eu vou vencer isso? Impossível. Mas Deus providencia não só o representante, o segundo Adão, o novo homem, igual a nós, mas sem pecado, em tudo tentado, mas sem pecado. E esse não só morre como nosso representante, mas ele se entrega em nosso lugar, ele recebe sobre si a ira e o desprazer de Deus que deveria ser derramado sobre nós. A primeira sentença é fabulosa. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu em lugar dos nossos pecados. Nós é que devemos receber essa morte. Nós é que deveríamos receber essa morte. Nós éramos dignos do inferno. Nós éramos dignos de condenação. Mas num ato gracioso, um ato totalmente livre, Deus determinou que o seu Filho morresse em lugar e em favor de nós. Primeira sentença, Cristo morreu pelos nossos pecados. A cruz é subentendida. A morte de Cristo foi uma morte violenta, foi uma morte horrorosa. A morte cruz, a morte do pior tipo de bandido daquela época. E ele foi sepultado. Cristo foi erguido diante dos homens, ele foi maltratado diante dos homens, foi debochado diante das pessoas que estavam ali naquele lugar chamado lugar da caveira, e ele morreu. Ele não desmaiou. Alguns heréticos dessa época, gnósticos, já diziam que, na verdade, Cristo desmaiou, porque é impossível que o Cristo de Deus prove a morte, já que a alma é superior ao corpo. Mas quando Paulo inclui essa pequena sentença, foi sepultado, Paulo quer dizer que aquele que foi erguido na cruz pelos nossos pecados, aquele que morreu na cruz em nosso lugar e em nosso favor, ele de fato morreu. Ele foi sepultado. Humanamente, depois que Cristo foi colocado naquela tumba e uma pedra foi rolada para tapar a abertura daquela tumba, humanamente, acabou. Mas nós não estamos lidando com uma saga de um William Wallace daquela época, ou um Tiradentes. Nós estamos lidando aqui com o Filho de Deus, com o Cristo de Deus, com o Messias de Deus, com aquele que é um com o Pai desde toda a eternidade, aquele que, ao comando do Pai, no último dia, todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai se dobrar e prestar glória. Nós estamos lidando com Jesus Cristo. Esse foi sepultado, ele, ao terceiro dia, e aqui no grego a voz é passiva, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele voltou à vida. E aqui, gente, a gente não pode suavizar o ponto. O que nós estamos aqui é contemplando algo que para o ser humano é monstruoso. Aquele que foi erguido na cruz, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, rasgando toda a sua testa, sangue escorrendo, queimando os seus olhos. Aquele que debochavam, cuspiam, maltratavam, botaram lá na ponta de uma cana vinho da pior espécie para tentar dopá-lo, embebedá-lo ali para atenuar suas dores. Depois teve seu peito perfurado por uma lança. Esse foi sepultado. Esse morreu de fato. O eterno Filho de Deus, aquele que é Deus de Deus e luz de luz, ele morreu. Ele assumiu o pavor da morte. Só que ao terceiro dia, numa madrugada de domingo, o seu amado Pai dá ordem aos seus santos anjos, os seus anjos eleitos vêm à terra, os soldados romanos tomam um baita susto, homens calejados, duros, largam espada, lança, saem correndo para o meio do mato, os anjos rolam aquela pedra, como se faria num palácio para se abrir as portas para um rei, e o Filho de Deus já está de pé. Não como uma alma, não como um espírito, mas como corpo ressurreto. Isso é fascinante, gente. Aqui na nossa cultura brasileira, a gente algumas vezes crê nesse ponto, mas imediatamente a gente já começa a pensar que o que ficou de perto foi um tipo de holograma, um tipo de espírito, porque a carne para nada aproveita, a carne é má, a matéria é feia. Isso está entranhado no nosso DNA como latinos, como brasileiros.
Mas o que ficou de pé, quando aquela pedra rolou, foi Cristo ressurreto. De um aspecto, com o mesmo corpo com que ele foi morto naquela cruz de vergonha e dor, mas agora um corpo transformado, um corpo glorificado, um corpo com poderes maiores que ele já tinha antes no seu estado encarnado. Ao terceiro dia, Cristo foi ressuscitado. O seu amado Pai deu uma ordem, ele voltou à vida. Que outra fé, que outra crença, que religião ensina algo parecido com isso? O nosso Salvador ressuscitou. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e a gente não pode em nenhum momento desvalorizar a centralidade da cruz para a nossa fé, ele foi sepultado. Ele morreu de fato, mas ao terceiro dia ele levantou dentre os mortos. Isso define tudo mais. E o surpreendente em Paulo aqui é que 2 vezes, você tem que notar agora uma série de repetição de palavras, 2 vezes Paulo vai dizer que isso aconteceu segundo a Escritura. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo aqui é um duplo movimento. Ele está conectando toda essa mensagem com o Antigo Testamento. Ele está querendo dizer, olha, o que aconteceu na Judéia, em 30 ou 33 depois de Cristo, ocorreu como cumprimento das antigas profecias do Antigo Testamento. Em outras palavras, para nós, se a gente quer ser cristão, se a gente quer aderir ao Evangelho, a gente tem que amar o Antigo Testamento, porque é no Antigo Testamento que a gente aprende o Evangelho. O Evangelho tem sua base, seu fundamento no Antigo Testamento. E ao mencionar 2 vezes que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele quer dizer que todo o cumprimento do Antigo Testamento gira em torno exatamente dessas profecias. Você vai receber o PowerPoint depois, mas eu coloquei algumas das citações que poderiam estar na mente de Paulo, Salmos 16, 8 a 11, Salmo 22, 1 a 31, Salmo 110, 1, Isaías 53, 10 a 12, Oséias 6, 2, Jonas 1, 17. Há uma série de textos que a gente pode elencar aqui e mostrar que eles se cumpriram na morte substitutiva e vicária de nosso Salvador Jesus Cristo. Em seu sepultamento, Lucas vai registrar que Paulo diz que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. O nosso Deus sangra. Pensa nisso. O nosso Deus sangra. Ele se reveste da nossa miséria, ele se reveste do nosso sofrimento. Para Deus, para o nosso Deus, para o Deus que se revela na Bíblia, para o Deus que é adorado pelos cristãos, a dor, o sangue não é estranho. Ele foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia. Isso é cumprimento de antigas profecias registradas no Antigo Testamento. A nossa fé é baseada no Antigo Testamento. Uma possibilidade que alguns eruditos colocam aqui é que a igreja em Corinto, agora que ela é super espiritual e também está rejeitando a carne, rejeitando a matéria, eles estão dizendo, talvez, olha, o Antigo Testamento é muito de terra, muito do chão. Agora nós temos a revelação superior, a revelação do Espírito inanimado, Jesus Cristo, o Espírito que vive. Vamos deixar o Antigo Testamento um pouco de lado. Aí Paulo diz, não, de forma nenhuma. Essa mensagem básica, essa boa notícia que vem de Deus para nós, tem seu fundamento na Escritura Sagrada, que é o Antigo Testamento. Esse Evangelho é cumprimento do Antigo Testamento. E Paulo continua. Versos 5 a 9, ele começa a mostrar que essa ressurreição pode ser comprovada historicamente. Isso é o mais fascinante. Hoje todo mundo tem celular e todo mundo gosta de fazer filmagem, selfie, etc. e tal. Então vamos lá. Se alguma pessoa estivesse ali no jardim da tumba, em 30, 33 depois de Cristo, há uma dúvida quanto à data exata que Cristo foi crucificado e depois ressurgiu, e ele tivesse com o seu celular ali, filmando, ele teria captado anjos descendo do céu, soldados romanos correndo desesperados para dentro do mato, a pedra sendo rolada por esses anjos, com todo o seu poder, e quando a pedra é rolada, está Cristo ressuscitado, corporalmente saindo daquela sepultura. O que Paulo quer colocar diante de nós aqui, ou quer frisar, é que a fé cristã não é uma lenda piedosa. A fé cristã não é um tipo de mito fundante, a noção de ressurreição do corpo. Né? Alguns eruditos no começo do século XX diziam, Cristo ressuscitou, mas não corporalmente.
a linguagem da ressurreição que os discípulos cunharam quer significar que a mensagem da Páscoa permaneceu viva no coração dos discípulos. Paulo está dizendo, de jeito nenhum, o que aconteceu no Getsemane, ou melhor, no jardim da tumba, pode ser comprovado historicamente. E o que ele faz? Começa a dar nomes de pessoas que viram de fato o Cristo redivivo, o Cristo ressuscitado. O que ele quer mostrar é que essa ressurreição de fato aconteceu na nossa história. Pessoas teriam filmado o que aconteceu ali, porque o que aconteceu ali não foi um mero espírito, um fantasma voltando do lugar dos mortos, do Hades. Não, Cristo morreu na cruz, foi sepultado, colocou-se uma pedra de 2 toneladas para selar aquela tumba, aquela pedra foi removida. Quando aquela pedra foi removida, e aqui outro detalhe, não é que alguém foi a Jesus e disse, levanta. Não, ele voltou à vida. O Pai dele, que é o Deus eterno, o Deus Criador, deu uma ordem e ele voltou à vida. Para tornar a coisa um pouco mais interessante e complicada, o Novo Testamento vai registrar que o próprio Espírito levantou Cristo entre os mortos, e o próprio Jesus do Evangelho de João vai dizer que ele volta, ele entrega a sua vida e torna a tomá-la quando ele quer. Aí eu lembro de uma vez, evangelizando uma senhora católica, e ela tinha um crucifixo na sala dela, e eu falando um pouco sobre a crucificação de Jesus e como aquela morte violenta tem o poder de apagar todos os nossos pecados e perdoar todos os nossos pecados. A gente não precisa ficar voltando ao confessionário toda semana para tentar se acertar com Deus. E eu disse, olha, aquele que foi pendurado no madeiro, ele voltou à vida porque ele quis voltar. E aquela mulher deu um grito e fez o sinal da cruz. Por quê? Porque a nossa cultura não entende esse ponto. Para a nossa cultura, Jesus é o bebê inofensivo da manjedoura, rosadinho, fofinho, e depois você tem o Jesus sofrendo na cruz, ok? Então a gente tem que ou receber um Jesus domesticado, inofensivo, ou suportar o sofrimento como Jesus sofreu. Mas o Cristo que morreu pelos nossos pecados, ele não morreu por uma causa, um ideal, mas morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao 3º dia. Ele voltou da vida ao 3º dia. E aí Paulo começa a fazer uma lista de chamada aqui. Ele apareceu a Cefas, lembra do contexto? Um dos partidos da igreja em Corinto era a partir de Cefas. Provavelmente Cefas aqui é um cognome para Pedro. Então Jesus apareceu para Pedro. Ele apareceu depois aos 12, um número redondo aqui, ok? Não inclui Judas, simplesmente um número aqui para falar de completude. E aí Paulo acrescenta aqui alguns pontos interessantes. Ele vai dizer que ele foi visto por 500 irmãos de uma única vez. Uma história que não aparece nos evangelhos. Provavelmente acontecida na Galileia. Mas o ponto aqui é frisar que Pedro e os 12 não tiveram um tipo de alucinação coletiva, um tipo de transtorno, uma desassociação cognitiva. Não, as pessoas viram Cristo ressurreto. Elas estiveram com Cristo ressurreto. Elas comeram e conversaram com Cristo ressurreto. Elas tocaram no Cristo ressurreto. E ele apareceu para muitas pessoas, 500 pessoas, de uma única vez. Aí ele acrescenta 2 sentenças aqui. A maioria ainda vive. Isto é, olha, vocês podem conversar com essas pessoas. O testemunho delas é fidedigno. Elas vão dizer, olha, estivemos diante de uma pessoa que morreu, foi sepultada e voltou à vida. Isso aconteceu no passado, mas outras pessoas iam lá e sopravam sobre o morto, ou davam ordem ao morto e levantavam. O próprio Jesus fez isso com Lázaro. Ninguém fez isso com Jesus. Ele voltou à vida quando o Pai quis que ele voltasse à vida, quando num concerto de amor, o Pai, junto com o Espírito e com o próprio Filho, resolveram que no 3º dia, na madrugada de domingo, a gente celebra o dia do Senhor, era o momento de Cristo voltar à vida. E ele vai dizer, alguns já dormem. É bonito isso aqui. Para o cristão de verdade que adere a esse evangelho, a morte não é mais pavor. A morte é um sono. E a gente vai ver isso semana que vem, e no final de 1 Coríntios 15, que como Cristo ressuscitou, se nós estamos firmes nesse evangelho, assim ressuscitaremos nós. Não tem um ciclo indefinido de purgação para a gente passar. Lá no Japão, estava no metrô, aí entra um mosquito dentro do metrô. Foi muito engraçado. E aí todo mundo fazia assim, rindo nervoso. Por quê? Porque eles não queriam interromper a transmigração da alma ali. Como bom ocidental, e vândalo, né, bárbaro, um bárbaro gaijin, minha vontade de chegar lá, pof, opa, e vai ter que recomeçar tudo de novo. Eu acho que apanharia dentro daquele trem. Não sei, estou brincando. Mas, irmãos e irmãs,
a morte não é mais pavorosa para a gente. Quando nós entregamos amados para a morte, que aderiram a esse evangelho, que receberam esse evangelho, a morte para eles é sono. Ele não sofre mais, eu que estou sofrendo, nós é que estamos sofrendo. Nós estamos presos a esse tempo, nós estamos presos a um vale da sombra da morte, nós estamos presos a um mundo de vergonha, dor e pecado e lágrima. Para aquele que dormiu, ele já só está esperando o fim do tempo. Quando Cristo voltar em glória, ele vai voltar já ressuscitado, já com o corpo transformado, para reencontrar a nós que ainda vivemos nas alturas, para nós julgarmos toda a criação com o próprio Cristo Jesus. E ele acrescenta Tiago, aqui é o meio-irmão de Jesus. Isso é uma declaração também interessante e provocadora, porque a gente aprende dos evangelhos que os meio-irmãos de Jesus não atenderam a mensagem dele. Imagina esse meio-irmão recebendo o próprio Jesus. E a gente aprende em Atos que ele se torna uma das colunas da igreja em Jerusalém. E ele vai dizer que Jesus foi visto depois por todos os apóstolos. O que o nosso Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando que a ressurreição é comprovada na nossa história. Não é uma lenda, não é um mito. Jesus não desmaiou e depois foram lá e deram alguns remédios, ele voltou a viver. Não, Cristo morreu na cruz. O peito dele foi perfurado por uma lança, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Mas ele continua, ele vai dizer que por último, depois de todos, Cristo ressurreto foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. A linguagem aqui é muito grosseira. Ele vai dizer que ele foi visto como um aborto. Uma possibilidade aqui é que alguns inimigos de Paulo chamassem de um aborto, um natimorto, uma imagem feia. Né? Alguns já viram uma imagem desse gênero, uma imagem forte, muito dura. Então, alguns, para rebaixar Paulo, para humilhar Paulo, diziam, ele é um natimorto. Então, alguns interpretam aqui que ele está concedendo, tudo bem, eu sou um aborto mesmo, um aborto da natureza, mas Cristo apareceu a mim. Eu vi Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Ele interceptou meu caminho, deu um novo significado aqui. Mas eu não penso dessa forma, até porque Paulo registra alguns xingamentos que faziam contra ele. Esse não é um xingamento que ocorre quando ele é atacado. O que acontece com Paulo em Damasco é tão espetacular, ele respirando ameaça e ódio contra a igreja de Deus. Nota o ponto, ele estava perseguindo a igreja em Jerusalém e em Damasco, mas ao perseguir a expressão local da igreja, ele estava atentando contra toda a igreja. Ok? Então ele indo para Damasco a cavalo, e é o que acontece. O Cristo redivivo aparece para ele, o Cristo ressurreto aparece a ele. Ele literalmente cai do cavalo, ele não tem o que falar. A experiência tão chocante que Paulo, para tentar retratar o drama, ele se retrata como uma criança nascida de uma cesariana, sendo obrigada a vir à luz, sendo trazida à força à luz. E ele continua. Ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos, não por causa da natureza do seu apostolado, mas justamente porque ele perseguiu a igreja de Deus. Quando a gente pensa nessa passagem aqui, e que o que Paulo está destacando para a gente, isto é, que a ressurreição é historicamente comprovada, a gente pode unir várias pontas aqui para ver algumas evidências que mostram que não dá para entender a Sagrada Escritura, e não dá para entender a fé, e não dá para entender por que nós estamos aqui se a gente não crê que Cristo, de fato, saiu daquela tumba com um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Então, os eruditos têm elencado aí 10 evidências para mostrar que a gente não consegue entender não só a narrativa do Evangelho, mas a própria história grande, a grande história, se não crermos que, de fato, um homem voltou à vida pelo poder do próprio Deus e pelo seu próprio poder. Por exemplo, algumas das evidências que são elencadas. Primeira evidência, o medo do poder de Roma foi totalmente ignorado quando o selo romano posto sobre o túmulo foi quebrado. Segunda evidência, tanto os judeus quanto os romanos admitiram que o túmulo estava vazio. Ninguém podia achar ou mostrar o corpo. Por isso, o silêncio dos judeus é tão significativo quanto o falar dos cristãos. Terceiro ponto, de alguma maneira, diante da guarda romana, a pedra de quase 2 toneladas foi removida da entrada do túmulo. Ninguém conseguiria fazer isso de dentro para fora.
Só algo muito forte, muito poderoso poderia remover essa pedra da frente do túmulo. Quarto ponto, uma guarda romana deixou seu posto, o que era um crime, e precisou ser subornada pelas autoridades para mentir sobre o que realmente aconteceu. Foi justamente para evitar o roubo do corpo que a guarda foi exigida. Quinto ponto, a mortalha intacta não continha o corpo. João Crisóstomo notou que ladrões não poderão roubar o corpo nu, porque demora-se muito para tirar o linho. Aqui é uma citação de um sermão de um dos grandes pais da igreja do século V. Ele, o corpo, foi enterrado com muita mirra, que corla o linho ao corpo, assim como o chumbo. Então, não teria como, em um curto espaço do tempo, tirar todo aquele sudário, como é chamado, do rosto de Jesus, o linho, porque a mirra colaria aqueles elementos ao corpo de Cristo, ao corpo do defunto. Né? Sexto ponto. Mais tarde, Cristo apareceu a mais de 500 testemunhas, é o que nós estamos vendo aqui, em diferentes situações, e a maioria ainda estava viva quando Paulo escreveu 1 Coríntios, antes de 55, 56, depois de Cristo, cerca de 25 anos depois da ressurreição. Sétimo ponto, aqui bem interessante, citação de Flávio Joséfo da sua obra Antiguidades. As irmãs não se ofendam comigo, não atirem no mensageiro, ok? Das mulheres, nenhuma evidência será aceita por causa da frivolidade e temeridade do seu sexo. Essa é a mentalidade judaica do primeiro século depois de Cristo. A mulher não era testemunha fidedigna. Mas o que acontece? Por causa da desconsideração do judaísmo antigo em relação à confiabilidade das mulheres, se a história da ressurreição fosse uma manipulação, as mulheres nunca teriam sido escolhidas para serem as primeiras testemunhas do fato da ressurreição. Ok? Mais uma evidência importante. Ponto 7. Ponto 8. A evidência conclusiva contra a possibilidade de que os discípulos roubaram o corpo é a disposição dos discípulos de sofrer e até morrer por sua fé, crendo que realmente houve a ressurreição do Senhor, isso depois de terem fugido e se escondido durante a crucificação. Ninguém morre por uma mentira, gente. Uma mentira pode perdurar como uma meia-verdade durante algum tempo, mas quando pessoas acordam para uma meia-mentira, elas vão abandonar essa mentira, seja religiosa ou ideológica. Agora, como explicar que ao final do ano 90 depois de Cristo, todos os apóstolos estavam mortos, menos João? E todos morreram martirizados. Todos morreram debaixo do poder romano lutando para que eles negassem a Cristo, ou morreram como Tomé, tentando levar o evangelho à Índia. Como explicar que esses homens, gente simples, que na noite de sexta para sábado se acovardaram, agora se levantavam para desafiar o grande império romano e proclamar que não César, mas Cristo é o único Senhor, somente crendo que Cristo, de fato, ressuscitou ao terceiro dia. É importante perceber que não existe evidência para qualquer tentativa de refutação da ressurreição de Cristo por parte de seus adversários nos primeiros séculos do cristianismo. Nenhum apologista pagão ou judeu atacou o cristianismo nesse ponto, dizendo que há uma impossibilidade de que um homem volte à vida. A igreja, então, foi construída sobre esse fato, que Jesus Cristo, uma vez crucificado, ressuscitou dentre os mortos. No fim, há uma ausência total de outras explicações satisfatórias para o fenômeno da ressurreição de Cristo. Cristo desmaiou, houve uma ilusão coletiva dos apóstolos. Não, qualquer outra teoria não responde a toda a evidência. E por fim, versos 10 e 11, o que a gente nota aqui é Paulo lembrando que ainda que ele seja o menor dos apóstolos, ele, junto com os apóstolos, pregaram o evangelho, pregaram essa mensagem de forma unânime. E essa seção final é bonita. Nota que a palavra graça aparece 3 vezes aí. Ele é o menor dos apóstolos, mas pela graça de Deus, ele é o que é. E a graça que lhe foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, ele trabalhou mais do que todos. A graça não torna a gente indulgente, indolente. A graça não nos permite permanecermos preguiçosos. Antes, a graça impulsiona a gente a fazer grandes coisas que louvam a Deus, sobretudo anunciar o evangelho a tempo fora de tempo. E o mais importante, verso 11. Independente se um apóstolo é maior ou menor, independente do campo que esses apóstolos estão ministrando, judeus ou gentios, assim pregamos e assim vocês creram. A mensagem dos apóstolos era unânime. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia foi ressuscitado dentre os mortos,
Isso de acordo com as profecias, ou como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ou colocando de outra forma aqui. A base da fé cristã é a doutrina da morte e da ressurreição de Cristo. Sem isso, a fé cristã deixa de existir. Como Paulo vai dizer em Romanos 4, 25. Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. N.T. Wright, que escreveu um livro de quase 1000 páginas para mostrar a historicidade, ou argumentar a favor da historicidade da ressurreição de Cristo, ele vai dizer o seguinte: a melhor explicação para o surgimento do cristianismo é crer que Jesus realmente ressurgiu, não como alguém que sobreviveu a um violento choque e reapareceu, fraco e desmoralizado, nem como fantasma, mas como um corpo humano vivo. Após a morte violenta de Jesus, ele realmente voltou a viver depois de 3 dias. E se Jesus ressuscitou, isso significa que o reino de Deus de fato chegou e indica que temos uma tarefa a fazer. O mundo precisa ouvir o que Deus de Israel, o Deus Criador, realizou através do Messias. Quando Jesus levantou-se do túmulo, justiça, espiritualidade, relacionamento e beleza ergueram-se junto dele. Raiou um novo dia com a ressurreição de Cristo. Alguns pontos para a gente refletir e partir para a aplicação final. Nossa esperança, a nossa fé, o nosso sino, não são firmados em lendas, mitos ou fantasias, mas em fatos históricos firmemente estabelecidos. A fé cristã é histórica. O cristão ama a história. 70% da Bíblia é história. O nosso Deus, o Deus Criador, entrou em nossa história. Em Abraão, Isaque e Jacó. Em Moisés e em Israel. Finalmente em seu servo Jesus, no qual são unidos judeus e gentios que recebem esse evangelho. O nosso Deus operou na história no passado. Ele abriu com mão forte, braço forte, o Mar Vermelho, salvou todo o seu povo escolhido por meio do Mar Vermelho. Na Judéia, na década de 30, no começo da década de 30, esse Deus que enviou seu Filho como ovelha muda ao matadouro para morrer pelos nossos pecados, em lugar dos nossos pecados, e permitiu que seu Filho fosse sepultado. No seu dia, ele levantou seu Filho dentre os mortos. Nossa fé, então, nosso ensino, nossa esperança é firmado no que Deus fez e faz na história. Agora, ainda que a ressurreição de Cristo seja um evento ocorrido na história, por isso mesmo verificável, eu elenquei há pouco aí evidências aí que apontam ou comprovam que Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos da nossa história. Essa doutrina é recebida pela fé somente. A gente não chega a ela por mera dedução. A gente não se coloca diante desse ensino porque ele é comprovado historicamente. Não, ele foi revelado para nós. Ele é o evangelho de Deus para nós. Então, sobretudo, nós recebemos essa mensagem pela fé como esperança fundamentada. E, por fim, a ressurreição de Cristo assegura para os cristãos a esperança da ressurreição dos justos e a vida eterna no fim dos tempos. A gente vai ver isso a partir de semana que vem. Cristo é as primícias. Ele abriu o caminho. Irmãos e irmãs, isso é fantástico. O céu não vai ser um lugar chato, com muito gelo seco, todo mundo nu, vestido de lençol grudado com um grampo lá nas nossas costas, uma auréola grudada com durex e a gente tocando harpa sem memória. Eu esbarro lá com o Tiago, eu lembro de você de algum lugar. Não, Deus apagou minha memória. Balão, balão, balão. É assim que a gente pensa os novos céus. Não é assim que a gente pensa nos céus? Um negócio assim, etéreo, desencarnado. Irmãos e irmãs, o que o Novo Testamento aponta para a gente, também como o cumprimento do Antigo Testamento, é que de um lado o céu vai ser um estado de alegria permanente. Nós vamos ver Deus de forma permanente. Mas esse estado também é o lugar. O nosso corpo vai ser ressurreto, porque Cristo abriu o caminho. Ele é a primícia dos que dormem. Nós não vamos ser espíritos desencarnados sem memória nos novos céus e nova terra. Nós vamos poder louvar a Deus nesses novos céus e nova terra, porque nossa memória foi lavada. A gente agora vê o propósito de tudo que aconteceu na nossa vida. Nossas dores, fracassos, quedas, pecados, escolhas equivocadas, triunfos, alegrias. A tapeçaria é invertida. Desse lado da existência, a gente está vendo só a parte que fica no chão ou na parede da tapeçaria, um monte de pedaços de pano sem nenhuma
sentido, um caos. Aí agora, nos novos céus e nova terra, a tapeçaria é voltada para nós e a gente vê o desenho completo. E nesses novos céus e nova terra, nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo. Nós vamos poder tocar no nosso Salvador ali. Nós vamos poder nos banquetear com Ele. Quais são as imagens que Cristo comunica a gente desses novos céus e nova terra? Banquete, festa, um carneirão dourando na brasa, um santo churrasco, vinho de verdade da melhor qualidade, comida, bebida, riso e brincadeira. O inferno é feio, o inferno é calabouço, o inferno é um lugar de pranto e ranger de dentes, é um lugar de escuridão e trevas, onde a treva é tão intensa que aqueles que estão lá acham que são cegos, mas o céu é um estado, mas é um lugar de banquete, um lugar de festa, onde a gente vai poder brincar, a gente vai poder se tocar, porque o nosso corpo foi ressurreto. Nós vamos ver os nossos heróis ali. A gente vai ter que andar um bocado para chegar perto deles. Mas os nossos heróis da fé vão estar lá. Não só aqueles que estão na Bíblia, os patriarcas, os grandes reis, os grandes soldados e profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, os apóstolos, os homens e mulheres comuns do Novo Testamento que abraçaram Jesus pela fé. Mas nós vamos ter ali todos os grandes heróis que precederam a gente, que abriram caminho para a gente. E a gente vai rever eles ali. Que outra crença, que outro sistema político, que outra religião ensina algo tão bonito, tão poderoso quanto esse? Ao morrermos, nós dormimos. Ao dormirmos, nós estamos diante de Cristo. Diante de Cristo, nós estamos aguardando que a história termine para que o nosso corpo seja revestido de glória e a gente reencontre aqueles que estão vivos. E nós vamos celebrar para toda a eternidade. E como meu professor dizia, a eternidade é um ponto. Não há mais tempo. O tempo acabou. Nós não estamos mais presos a um relógio. Acabou o tempo. O tempo foi suspenso. Nós vamos estar por toda a eternidade vivendo com Deus, com Cristo, vendo a glória de Deus na face de Cristo, andando e conversando com Ele, porque Ele, na Judéia, no começo da década de 30, Ele, depois de se entregar como sacrifício propiciatório no meu lugar e no seu lugar, no lugar de nossos pecados, ter sido abandonado na sepultura, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Aqui a gente é chamado a crer no Evangelho. Você já crê no Evangelho? Você já confia no Evangelho? Eu não estou perguntando se você é membro dessa igreja ou membro de outra igreja, você é batizado. Você coloca toda a sua fé nessa mensagem? Você descansa no fato de que toda a sua esperança fundamentada é baseada no fato de que Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e foi ressurreto pelo Pai no terceiro dia? Confie no Evangelho. Se agarre a Cristo. Ele é toda a nossa alegria, toda a nossa paz. Tudo que nós precisamos está em Jesus Cristo. Confie nele. Precisamos confessar o Evangelho. É trágico hoje. Eu falava com um amigo ontem, ele me dando dados aí que sugerem que os evangélicos já são 60 milhões hoje no país. Quase 1 em cada 3 brasileiros hoje se identificam como evangélico. Mas a tragédia é que esses não conseguem dizer o que é evangelho. A tragédia é quando pregadores, com tempo de televisão, com espaço nos grandes meios de comunicação, não conseguem colocar o evangelho no centro. A gente precisa confessar o evangelho. Toda a nossa fé está em Cristo, crucificado, sepultado e ressurreto. Toda a nossa alegria, toda a nossa esperança, todo o nosso conforto está centrado em Cristo, morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto. Essa é toda a nossa confissão de fé, esse é o cerne de nossa confissão de fé. A gente tem que evangelizar e anunciar o Evangelho. A gente tem que proclamar o Evangelho. Plínio, no 2º século, vai falar das mulheres cristãs que, lavando roupa, não conseguiam parar de falar de Cristo. Crucificado, sepultado e ressurreto. A gente precisa falar dessa mensagem a tempo e fora de tempo. A gente precisa evangelizar até aqueles que se dizem evangélicos, chamando-os de volta a confiar só no Evangelho. E, por último, essa mensagem oferece certeza para a gente. Irmãos e irmãs, esse mundo aqui é uma prisão. Esse mundo aqui é um campo de batalha. Isso aqui não é um hotel. Se fosse um hotel, a gente estava mais do que justificado em reclamar do serviço. Mas a Bíblia é realista. Esse mundo que nós estamos aqui é o nosso lugar de guerra, lugar de batalha. E na batalha a gente pode sobreviver, mas a gente sobrevive com um monte de sequelas, com feridas, com cicatrizes, machucados, e a gente vai sobrevivendo. A gente trinca os dentes e continua.
Não importa aqui quanto a gente bate de volta, mas o que importa é a gente ficar de pé. E o Evangelho dá essa força para a gente se erguer de novo. Cristo, que morreu na cruz e foi sepultado e ressuscitou, nos dá força para a gente se levantar de novo e de novo. A gente não se levanta da cama dia após dia porque somos estoicos. Eu tenho uma obrigação a cumprir nesse dia. Isso não é motivação. Uma hora a depressão quebra uma pessoa, quebra o estoico. Não, nós levantamos da cama lutando com o pecado, com o demônio, com doença, com abandono, com solidão, porque Cristo já foi à nossa frente. Ele já padeceu tudo isso. Ele foi elevado na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele foi sepultado e ressurreto. Isso abre para a gente um caminho de esperança. Haverá um tempo em que esse que foi levantado na cruz, foi esmagado na cruz pelos nossos pecados, sepultado e ressuscitou e ascendeu aos céus, está à destra, à direita de Deus o Pai, comandando o universo com Deus o Pai, ele vai voltar em glória. E vai ressuscitar a gente também. E vai nos unir àqueles que nós amamos e precederam o nosso encontro com Cristo. Nós vamos ser unidos com esses, para celebrar para todo sempre, para se banquetear por toda a eternidade, o triunfo poderoso de Deus sobre o mal e o pecado na criação. E aí todo mal, todo pecado, toda doença, tudo que é demoníaco, toda lágrima vai ser erradicada dessa nova criação. Eu vou ler um poema para encerrar. Vocês olhem um quadro. Esse quadro é um quadro de Caravaggio. Eu tive o privilégio de vê-lo ao vivo no MASP, alguns anos atrás, uma exposição aqui. Fixem os seus olhos no quadro enquanto eu leio esse poema. Um poema de John Updike, 7 estrofes sobre a Páscoa. Eu já li ele há um tempo atrás. John Updike é um romancista americano falecido, muito famoso, mas que era evangélico, era luterano. E, ao mesmo tempo que você vê essa imagem, que eu acho espetacular, Jesus ressurreto e Tomé chocado. Porque Tomé descobre que o Messias também é Senhor e Deus. Isso é louco. Um homem criado desde cedo no monoteísmo mais estrito, criado para adorar Yahvé nas alturas, agora reconhece que aquele que está diante dele é Yahvé. E o quadro de Caravaggio é bonito, intenso, porque mostra Jesus trazendo a mão de Tomé para colocar nas feridas dele. O poema diz: não se engane, se ele ressuscitou mesmo, foi com seu corpo. Se a dissolução das células não foi revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Não foi como as flores que ressurgem a cada primavera, não foi com o seu espírito nas bocas e olhos aturdidos dos 11 apóstolos, foi com a sua carne, a nossa. Os mesmos dedos articulados, o mesmo coração em suas válvulas que, perfurado, morreu, murchou, parou e então reconquistou de permanente poder novas forças para sustentar. Não debochemos de Deus com metáforas, analogias, esquivando-nos da transcendência, fazendo do evento uma parábola, um símbolo pintado na apagada credulidade de eras antigas. Entremos pela porta. A pedra foi rolada, não papel machê, não a pedra de contos de fadas, mas a vasta rocha da materialidade, que no lento moer do tempo vai eclipsar para cada um de nós a vasta luz do dia. E se vamos ter um anjo na tumba, que seja um anjo real, pesado com as contas de Max Planck, vívido com cabelos, opaco na luz do amanhecer, vestido com linho de verdade, feito em um terra definido. Não busquemos deixar a coisa menos monstruosa para nossa conveniência, nosso senso de beleza, para que, despertos daquela hora impensável, nós não sejamos envergonhados pelo milagre e esmagados pelo julgamento.